jovem, estava aqui perdido no tempo pensando sobre o presente, que dizem ser o tempo que vivemos. Mas concluí que ele não existe. Seria uma lâmina milesimal que divide o futuro e o passado, invisível e intocável, pois quando percebo o tempo futuro, vejo-o vindo em minha direção em formato de imaginação. E num toque mágico do tapa do presente, já percebo o mesmo futuro transformando em passado, o qual passo a trabalhar na memória. Esse é um dos trechos do livro Reflexões e Alongamentos, Crônicas e Delírios de Bruno Blanco Aramburu, escritor, professor, quem tenho a honra de receber aqui no estúdio da TV Câmara, nosso canal 16 da NET, Café com Letras. Uma honra, Bruno. Muito obrigado, Fábio. Obrigado, pessoal da TV Câmara. Mais uma vez, então, contigo, trocando uma ideia sobre um livro. E então agora um livro sobre crônicas, né? Que eu tenho escrito desde 2012. Então, trabalhando com crônicas políticas, filosóficas, agora tu citou alguma coisa sobre o tempo, né? E aí, uma maneira de se expressar, né? Eu vou guardando os textos e depois consigo reunir para fechar um livro aí, para passar para o pessoal trocar uma ideia. Bruno, tu és oriundo de Uruguaiana e há algum tempo vens transitando aqui em Caxias do Sul, lecionando em cursos aqueles chamados cursinhos pré-vestibular com professores de matemática e também passeia no campo da literatura e dos grupos culturais aqui em Caxias do Sul. Nós nos cruzamos muito por essas andanças aí. E na tua última vinda para cá, faz alguns anos, era para aquele livro Tamo Junto contra os Estados Unidos, em que lá já se percebia uma veia crítica a partir do mote estadunidense, que abria para campos culturais, a mídia, a política, personagens dos mais diversos artistas. Aqui tu voltas à tona e o que chama a atenção é que, embora a quantidade de páginas, e as pessoas que estão vendo aqui, o livro é relativamente fino, nós temos uma boa densidade de conteúdo. Não é tão simples nós darmos conta dos assuntos. Para a abertura, para não parecer até que eu estou tentando direcionar o debate, o que mais tem te inquietado, te preocupado ou até te irritado, digamos assim, para resultar neste livro? Então, eu até brinco com o leitor, né? Quando eu entrego o livro, eu falo, olha, não é para te ler tão rápido porque ele é um livro pequeno, não é para tu... Porque os textos, eles são para te terminar e tu tem que refletir, tem que ver o que cada texto te traz à tona, alguma resposta vai ter em ti, certo? Alguma crítica tua, alguma coisa tu vai surgir dentro de ti, né? Então não é para o cara chegar e ler correndo, assim. Quem me diz, li o livro correndo, bom, então sinal que não pensou muito sobre o livro. Claro. Então, a ideia principal do livro, que é o negócio que mais me incomoda mesmo, é a questão da reforma política. Tá? Apesar do tema entrar em questões filosóficas, eu falar de futebol, eu falar de mídia, eu falar da Copa, de questão sobre o tempo, dar dicas de livros, dicas de filmes, o foco principal do livro, das reflexões, é essa parte política que é o que tá movendo todo o Brasil, move o mundo inteiro, mas o Brasil de uma maneira muito importante. Nós estamos numa época muito importante de questionar a própria democracia que nós vivemos. E que acaba sendo um guarda-chuva para todas essas áreas que mal bem tu citas. Evidente que o livro foi escrito, embora lançado recentemente, ele não consegue pegar esses momentos que nós estamos vivendo nos últimos dias aqui, na sequência de um presidente da República totalmente impopular, no caso agora Michel Temer, que assumiu na esteira do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, e aí cada um vai ter as suas ponderações. O que tu colocas aqui é na linha do que eu tenho, que eu particularmente concordo contigo nesse ponto, o debate sobre uma reforma sistêmica. Porque em dado momento tu inicias um capítulo lá dizendo odeio o partido tal, depois tu citas outra sigla, mais uma e outra, e esse político e aquele político, e tu começas a escrever, e aí tem pessoas que vão dizer,
Ah, que tipo de literatura é essa que o Bruno está fazendo? Uns vão poder até dizer, é uma literatura mais marginal, no sentido daquela crítica mais escrachada. Mas o recado que tu estás tentando dar é o seguinte, não adianta nós demonizarmos só este ou aquele partido ou político. Se não houver uma reforma sistêmica, só muda a forma. O problema continua. É mais ou menos por aí? É. A ideia, então, quando eu falo ali, não sei se podemos citar os partidos até... Fica à vontade, o espaço é teu. Na verdade é o seguinte, como são inscritos desde 2012, tá? Então eu me formei na URGS de 2001, 2005, participei de movimentos políticos, fiz chapa com a Manuela do PCdoB para o Centro Acadêmico da URGS. A Manuela Dávila, hoje deputada estadual. Deputada federal. Não, deputada estadual. Estadual? Estadual, ela trocou. Mas já foi federal. Já foi federal. Deputado estadual pelo PCdoB. Eu já participei bastante desse movimento de esquerda, né? Na URGS tem um movimento muito forte de esquerda, né? Que seria... Bom, então a partir de 2003, 2004, já teve um... Como é que eu poderia dizer? Teve uma troca de poder, né? Nessa parte do PT assumiu, né? Então teve toda uma movimentação da esquerda. E que isso demorou muitos anos para acontecer, né? Depois da ditadura foi o quê? 20 anos o Lula ficou lutando, né, para assumir. E o que me pareceu que depois mesmo assumindo, né, a presidência, o poder, o governo, começou a aparecer as mesmas características de problemas que aparecia quando era a direita. Que seria o quê? De tu se manter no poder a qualquer custo. Tá. Aí tu falas então, das indicações para cargos, o desvio de verba pública... É o que está aparecendo tudo agora, entendeu? O que aconteceu? O cara governa para se manter no poder. O primeiro foco, o primeiro objetivo do governo é se manter abaixo de qualquer custo, seja abraçado numa empreiteira, seja abraçado numa empresa grande... Ok? Então, a questão do interesse público fica completamente descartado. Se sobrar um tempinho, nós vamos pensar na saúde. Se sobrar uns centavinhos aqui, nós vamos mexer na educação. E não sobra. Nós estamos sempre derrocados. Na hora da candidatura, né, das eleições, só falam de educação, segurança e saúde. E depois, quando entra, independente de quem entrar, a gente não consegue botar em prática o que foi prometido, entendeste? Então, é mais ou menos nessa ideia. Então, por isso que eu critiquei ali, eu começo criticando o PT, mas eu também eu não flerto nem um pouquinho com o PMDB, com o PSDB, com o PP, porque não adianta, qualquer um desses partidos, para mim, estão completamente... é uma estrutura, a nossa estrutura democrática está viciada. Nós estamos passando por um momento de muita descredibilidade, ou descrédito, melhor dizendo, do Congresso Nacional, dos seus atores. E houve uma esperança muito grande por parte da população com relação às instâncias judiciais, como, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público, até uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral que poderia, digamos assim, ter cassado a chamada chapa inteira sob argumento de corrupção, e aí, por extensão também, já o ex-senador, o senador, mas com problemas de suspensão, enfim, a situação ali do senador Aécio Neves, que também concorreu a presidente nas últimas eleições, também bem complicada. Ali também houve alguns mandos e desmandos, mas no que diz respeito à chapa Dilma Temer, o Tribunal Superior Eleitoral, com atraso, acabou desempatando para tirar a interpretação e dar sustentação ao atual presidente Michel Temer, ali com o voto de desempate do Gilmar Mendes, do ministro Gilmar Mendes. Indicado por ele, né? E aí ficou uma situação interessante que a população pensou, bom, mas o judiciário até aqui vinha bem. O Tribunal Superior Eleitoral faz parte do processo, né, julgando as eleições. Por que quando a corrupção diz respeito a essa figura que representa ali uma, digamos assim, aquela elite da chamada velha política, por que quando foi com ele houve um tratamento diferente? Talvez porque muitos tenham interesse, né, em se manterem ainda ou não caírem junto.
E aí nós vamos entrar em outras searas, que são as manifestações populares, o fato de pouca popularidade e continuar no cargo, que é o caso do presidente Michel Temer. Nós estamos aqui basicamente fazendo um diagnóstico. A partir das ideias que tu desenvolves, a reforma passa por onde? Então, ali no que tu colocaste do Gilmar, né, nitidamente dá para perceber que ele se sente irritado, ele tem saído das sessões, tudo quando não é as coisas que ele quer. E ele tem uma posição completamente parcial, né, dá para notar. Então, aquilo ali foi o estopim, né, para mim, da questão do judiciário também, que está tudo envolvido, por ter essas questões de tu indica, né, vou indicar o fulano, indica o ciclano, tanto tu acaba mantendo uma relação de amizade, parece que está devendo uma coisa para o outro, e então, para mim, eu não confio nesse tipo de jogo aí político, nesse tipo de democracia. Então, eu vou mais atrás, entendeu? Quando eu fiz a crítica ali de todos os partidos, Fábio, é que sem uma reforma política não vai ter como a gente sair dessa democracia fajuta que nós vivemos. Mas por onde que passa essa reforma na tua ótica? A reforma seria o quê, então? Seria, a primeira coisa, seria essa impunidade, né? A impunidade, que na verdade é o foro privilegiado. O foro privilegiado é um convite ao político cometer crimes. São os cidadãos que mais estão aparecendo envolvidos com crime. E aí eles ainda têm o foro privilegiado. Então não faz mais sentido esse foro. Esse foro está sendo um convite para eles cometerem crimes, né? Então, só que é muito complicado de mexer nessa parte da reforma, porque quem tem que definir isso aí é o próprio Congresso, né? É muito difícil de fazer essa reforma política porque vai passar pelo próprio Congresso. Isso que nós estamos trancando também, né? Por exemplo, agora há pouco teve as 10 medidas, né? E o negócio não andou, que tinha a questão da reforma política, mas é muito difícil de botar em prática via democracia. Então eu estou pensando numa coisa mais anarquista até certo ponto, né? Eu não tô acreditando nessa democracia, certo? Então me adianta também puxar uma diretas já, também não adianta, porque nós vamos trocar de... Quando tu fala uma via anarquista, é quase uma tomada do poder por camadas da população, seria isso? Pois é, teria que ser uma coisa do tipo de parar tudo. Uma revolução popular. Teria que ser uma revolução popular, né? Mas não aquela... ou construir uma coisa nova, porque assim, não ser aquele anarquismo russo lá de 1900, claro. Tá? Que seriam... tipo, eu sou um cara que eu tenho minha vida social, eu tenho trabalho, eu tenho carteira assinada, eu tenho filho para sustentar. Eu não vou pegar e abandonar, tirar tudo para o espaço e vou sair... As grandes revoluções, elas sempre têm líderes, né? Quando tu citaste a Revolução Russa, teve a Revolução Cubana a partir do Fidel Castro, todos os outros personagens, lá, Che Guevara, enfim. Recentemente... Na Venezuela, com o Hugo Chávez, que agora é enfraquecido, né? Com o atual presidente, o Nicolás Maduro, mas sempre é em função de um grande líder, né? Ela vai perdendo o caráter. Quando tu fala anarquismo, é aquela perspectiva do sem-Estado, né? A população governa. E as experiências revolucionárias é exatamente o contrário. Elas são totalmente estatizantes e com um grande líder, né? Aí conduz para alguns vão dizer ditadura de esquerda e por aí afora. Essa anarquia que eu digo não é uma questão de... Por exemplo, a anarquia que teve na Rússia, Bakunin, aquela turma toda. Esses caras, eles acabaram não tomando poder nenhum, né? Mas eles fizeram a coisa se movimentar. Um estofo ideológico tem que de fazer discussão. A coisa discutir, porque é por isso que eu tô pedindo, entendeu? Não tô tentando trazer assim, vamos tomar o poder e aí, quem é que vai assumir? Não é assim, mas a questão de começar a discutir que democracia nós queremos. É via democracia? Essa democracia não está bem. Que talvez tenhamos perdido a chance lá nas manifestações de junho de 2013, né? Que houve um ensaio e depois a situação parou, legal, né? Só que... Black blocs, partidos políticos tentaram se apropriar de um movimento e... É muito complicado você estar fazendo um movimento quando veja estão levantando bandeira de sindicato, quando veja estão levantando bandeira de partido. E aí já se perde, né? Então... Eu acho que, voltando na reforma política, tem a ver com essas questões dos partidos também, né? Sabe? Por exemplo,
o partido A lá se envolveu, recebeu o dinheiro de propina da empreiteira e elegeu tal cara. Aí a gente não consegue punir ninguém, porque o político disse que não sabia da propina. E aí o partido segue trabalhando com milhões e milhões de dinheiro. Tá muita impunidade, entendeu? Não tem exemplos, não tem... Eu acho que essa parte assim da política, se mexesse na questão da reforma política, né? Agora como? Bom, aí está a questão de reflexões, nós temos que refletir, nós temos que discutir. Eu queria só dar uma virada, porque o livro não se atém só à política. Nós temos aqui, eu não vou citar os nomes até, porque vamos provocar as pessoas a irem atrás do livro também. Mas tu criticas novamente o grande narrador de futebol. Acho que aí já demos uma ajuda boa. Alguns colunistas de internet e de jornal. Tu criticas com bastante força programas de reality shows. E tem uma epígrafe aqui que eu acho que poderia dar o pontapé inicial dessas ideias, em que tu mesmo faz o teu testemunho em epígrafe. Eu tenho sérios problemas mentais, entre parênteses, e engraçados também. E por aí segue os relatos, alternando a terceira pessoa com a primeira pessoa, às vezes primeira pessoa do singular ou do plural. Porque essa permanência dessa insatisfação com relação a determinados programas de reality shows, ou, como eu citei, o grande narrador de futebol, os colunistas de jornais. Por que essa estrutura tradicional da chamada grande mídia continua te inquietando? Eu gosto muito assim, se o negócio vira best-seller, vira muito assim, muita gente gostando, para mim eu já vou para outro caminho, entendeu? Eu já escolho outras coisas. Por exemplo, os últimos filmes, os filmes os mais lidos, os mais vistos, não são as coisas que me agradam. Esse é um tipo da anarquia que eu vivo também, é a minha maneira de viver, entendeu? É o velho joguete da indústria cultural, né? Eu vou do lado meio que na paralela. Eu dou uma olhada na indústria cultural. Não tá legal, não me agradou, eu vou escolher outras coisas. Então, o que acontece? Música, eu busco muita coisa dos anos 60, dos anos 70, filmes também da década de 60, 70, 80, e livros também do século XIX ou até antes disso, né? Então, tu te posicionar, entendeu? Tu não aceitar tudo que vem da mídia, entendeu? E essa é uma brincadeira a questão do BBB. Vou te dizer que essa última vez eu até vi um pouco o negócio, porque eu vi que a história... Big Brother Brasil? Ia dar uma cagada no final ali. Eu notei que começou a dar confusão e eu comecei a assistir. Eu vi também que tu comentou algumas coisas com a gente. Nós somos amigos no Facebook, né? Então, não é um negócio que me agrada, não é um negócio que eu vejo. A minha crítica ali é a questão que nível cultural que está sendo trabalhado, entendeu? E eu até olhei assim uma que outra vez de passagem, mas tem gente que vive o negócio, tem gente que passa o dia inteiro assistindo aquilo. Assina o pay-per-view, aquela história toda. Assina o pay-per-view, ficam ligando, mandando mensagem, e isso passa-se a vida das pessoas. Bom, é mais nessa crítica, mas é mais também eu entendo o seguinte, é mais a minha posição, entendeu? Eu me retiro. Eu também não quero que todo mundo seja igual, né? Não vou também... A instrumentalização do exercício do voyeur, né? Você estar ali espiando a vida dos outros. Pois né? E ali de uma forma... É uma inércia totalmente fenomenal, né? Tu acha que tu tá convivendo aquilo ali, mas é uma coisa muito supérflua para mim, entendeu? Mas nesse sentido... mas também tem um texto aí, Fábio, que diz assim, que o quanto nós estamos nessa vida, e esse dia também tu fez aquela palestra lá, tu falou sobre mídia, nós estamos conectados, né, todo mundo, ao mundo inteiro em segundos, e então a informação está correndo muito rápido, então acontece uma coisa na França, tu já tem que estar dando uma opinião, o Estado Islâmico, na Argentina, no Congresso, então toda hora tu tem que estar se posicionando, né, cara, e isso... acelerou muito o nosso processo de informação, de comunicação, né, cara? Nessa reta final do programa, nós vamos sair um pouquinho do livro, sobre o qual estamos falando no decorrer desta edição do Café com Letras, flexões, reflexões e alongamentos, crônicas e delírios, para as dicas do autor. Roda a vinheta. Então, como sempre fizemos no Café com Letras, as dicas do autor, a propósito disso aqui no livro, o Bruno Blanco faz uns extras
Aqui, dicas de livros, que é o quadro do Café com Letras, está numa das sessões de flexões, reflexões e alongamentos, crônicas e delírios, do Bruno Blanco. Abrindo aqui a Metamorfose, o Castelo e o Processo, de Kafka. Vou saltear aqui Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Alienista, República das Aranhas, Machado de Assis. Na outra lista, que se volta mais a filmes, Sonata de Outono, Bergman, Nove Rainhas, Bielinski, Um Dia de Cão, Lumet, Da Vida das Marionetes, Bergman, e por aí afora, a lista é enorme. Evidentemente que nós não teríamos tempo para comentarmos sobre toda essa lista vasta que tu trazes aqui, mas se fôssemos cingir aqui a nossa abordagem a 2 dicas de autores, pelo menos, o que mais tu recomendarias a quem está nos acompanhando neste momento? Então, tem vários autores então que nos instigam, né, a seguir lendo, a seguir se formando, a começar a escrever também, né. Então, posso estar tranquilamente, para não citar os mesmos que normalmente se citam, poderia dizer que o Guy de Maupassant é um francês que ele foi discípulo de Flaubert. É um cara genial, tá? Ele é um contista de mão cheia. Ele faz uma literatura muito boa. Vamos citar um brasileiro aqui que eu tenho lido ultimamente. É Rubem Alves, um cara muito bom também. Rubem Alves recentemente falecido, infelizmente, né? Exatamente. Esse cara é também um contista de mão cheia. Filósofo do primeiro time, né? Ele foi policial. O Rubem Alves, o que faleceu. O Rubem Alves, então, eu errei. Então. Acho que está falando do Rubem Fonseca. Rubem Fonseca. Está falando do Rubem Fonseca, tá? Tá. O Rubem Alves é um filósofo educador que morreu recentemente. Confundi. Eu fui até numa palestra também do Rubem Alves. Tá também falando, um educador não, muito mas bom. O Rubem Fonseca, pelo amor de Deus, também. O Rubem Fonseca é um contista muito bom, ele foi policial, então os contos deles falam sobre questões como é que eu poderia te dizer... Ele é um cara que fala um palavreado bem popular, assim, né? Fala dos assassinatos, das festas dele com as mulheres. E nessa linguagem... O subúrbio do Rio de Janeiro, é muito bom. E nessa linguagem mais escrachada que tu adotas aqui, que eu até classifiquei, muitos vão chamar também, de uma literatura mais marginal, mas não no sentido pejorativo. Quando eu falo isso é da forma como tu já te propões, a ser provocativo. Quem que te inspira a adotar esse perfil um pouco mais escrachado e provocativo? Pois então, né? É meio que um acúmulo de coisas, né? Tem uma parte mais irônica que eu trago, eu acho, da minha família do Uruguai, assim, eu tenho uma família no Uruguai, eu tinha um tio-avô que escrevia, eu tenho os livros dele, então os livros dele são contos, assim, muito engraçados. Então, a nossa família no Uruguai, a família Arbiça, a família do meu pai, ela é muito engraçada, tá? Então, essa coisa do engraçado com a ironia, a crítica, então, eu tenho essa veia meio que de fazer a crítica com ironia. Eu poderia citar, então, quem sabe o Borges, é um cara muito interessante nesse sentido. O Dostoiévski é um cara também que poderia citar, o Tolstói, Kafka era outro autor também que poderia... Que é a abertura aqui das tuas dicas no livro, né? Exatamente. Então, é mais ou menos por aí, né, jovem? E antes de nós nos encaminharmos ao final do programa, vamos repassar aqui também convites e dicas de lançamentos que chegaram ao Café com Letras. E eu vou pedir que a nossa equipe também filme aqui os convites que eu estou pegando. Um deles é Quase Autobiografia. Vamos puxar pela ordem de lançamentos, então. O primeiro deles, o livro Mas é Possível que Haja Outros, uma coletânea poética de Rafael Iotti, marcado o lançamento então para o dia 7 de julho, às 19 horas, na livraria do Arco da Velha. Fica a dica, você está vendo aí na tela, livro Mas é Possível que Haja Outros, de Rafael Iotti. Outro convite de lançamento que recebemos aqui, Quase Autobiografia, da conhecida escritora e professora Rejane Romani Reck.
aí marcado para 15 de julho de 2017, um sábado, a partir das 18 horas, também na livraria do Arco da Velha. E a propósito disso, eu já estou com o exemplar aqui, recebi em primeira mão e comecei a leitura. Ambos, tanto o Rafael Iotti quanto a Regiane Reck estarão mais adiante aqui em edições do Café com Letras, tratando dos seus respectivos livros no pós-lançamento. E a Regiane Reck, eu já estou aqui então com quase autobiografia, já comecei a leitura, então em breve teremos essas novidades aqui no Café com Letras. Ficam essas dicas de lançamentos e de leituras, já para as pessoas se prepararem para os próximos cafés com letras, ou edições do Café com Letras, que venham por aí. Nós ainda temos alguns minutinhos para tratar de flexões, reflexões e alongamentos, Crônicas e Delírios, título do livro do meu amigo escritor Bruno Blanco Aramburu. Bruno, o que ficou ainda pendente que tu gostarias de dar ainda uma penteadinha, um toque assim, para quem está nos acompanhando nesta reta final de Café com Letras? Eu acho que assim, fica importante então, né, a questão da leitura, né, as pessoas buscarem que tipo de leitura gosta, que tipo de leitura mexe com elas, né. E também eu procuro nesse livro, né, Fábio, não é mais instigar a reflexão, não nem tentar dar verdades, nem tentar assumir como é que eu poderia te dizer, de posições políticas de como temos que ser. Não, é mais a questão de reflexão, correto? Que tipo de saída nós podemos ter para essa política brasileira que ela está em transformação e que no fundo a gente não quer, tipo assim, deixar passar e, vamos, pô, eu tenho 34 anos, eu não quero chegar com 60 anos e olhar para trás. Pô, cara, não conseguimos mexer em nada, cara. Não, eu acho que nós estamos em transformação e nós vamos ter que batalhar para mudar. As coisas não vão acontecer de qualquer jeito, certo? Claro. Mas nós temos que participar dessa transformação, certo? Seja ela democrática, seja ela indo para as ruas, seja ela com a reforma política, exigindo essa reforma política que nós precisamos, reforma partidária, etc., reforma de outros tipos de reforma educacional. Temos N reformas para fazer, né? Para organizar o Estado brasileiro. Mas eu acho que essa reforma política é o ponto inicial aí para uma melhoria da democracia brasileira. E nós temos, por exemplo, recentemente a imprensa internacional divulgou aí pelos mais diversos veículos de comunicação uma apatia da população brasileira em protestar contra os escândalos que têm vindo à tona, muito especialmente envolvendo o presidente da República, Michel Temer. De que haveria um cansaço do cidadão brasileiro em protestar, de que não está vendo, não observa mais resultado. Então, aquele momento de apatia democrática em que outros países em que o voto não é obrigatório, alguns chegam até a abrir mão de participar do processo eleitoral. Aqui, como é obrigatório, as pessoas ainda votam, mas aquele ativismo de solicitar mudanças parece que arrefeceu. E ainda que nós olhemos sindicatos, órgãos classistas e outras figuras mais isoladas, políticos, não tem mais aquele protesto massivo. A teu ver, por que tem havido isso que a imprensa internacional chama de cansaço do cidadão brasileiro? Eu acho que teve o seguinte, eu também passo um pouco por isso, que é o seguinte, eu já não acredito em nenhum dos partidos, então eu percebo que via a democracia como está, não me adianta me aparecer uma direta já, eu vou ter que trocar de do ruim pelo pior, eu não quero, para mim não me serve mais isso aí. Bruno, não quis interromper o teu raciocínio, nós estamos um pouquinho além do nosso tempo, eu vou tomar essas tuas considerações como as últimas. Quero novamente te agradecer, foi um privilégio conversar contigo e fica essa dica de leitura, então, a quem está nos acompanhando até este momento aqui no Café com Letras. Flexões, Reflexões e Alongamentos, Crônicas e Delírios, livro recentemente lançado pelo Bruno Blanco
Aramburu, entrevistado desta semana do Café com Letras. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, Fábio. Obrigado, TV Câmara. Então, o livro está disponível no do Arco da Velha. Muito obrigado a todos os amigos que me ajudaram a publicar. Eu consigo dinheiro de apoios culturais para publicar o livro e eu consigo fazer assim, uma distribuição gratuita de uns 70% dos livros eu distribuo para alunos e para o público em geral. Tá. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Fábio. Então, este foi o Café com Letras desta semana. Como sempre, convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.